ciente desse fato. Faze como achares melhor, esposa. Não vamos morrer, confio em nossa vida futura. Contudo, teu pai sabe como agir. Ele fará o que seu coração mandar. Não gosto de tomar certas atitudes, no entanto, não posso passar por cima de uma ordem do imperador. Estou vendo que não renunciarás a essa seita, não é, Dulcinea? Discorreu Alexus, sentindo a posição da filha. Papai, esse será o caminho para que o mundo melhore. Nós temos que ter forças para vencermos essas dificuldades. Já imaginastes um mundo de paz, sem o medo assolar as portas dos mais fracos? Ora, filha minha, não sonhes com aquilo que jamais acontecerá. Paz? Ora, sinta como estou angustiado. Vim assim que pude. Renúncia, minha querida. Sim, um mundo de paz, continuou a falar, com uma cópia do Evangelho de Marcos nas mãos, como se não tivesse ouvido o que o pai lhe respondeu. Com Jesus, nós aprendemos tudo isso, meu pai. Não será um sonho, mas uma realidade. Temos de compreender as pessoas, não odiar o inimigo, perdoar sempre. Todavia o mais importante para que tudo isso se concretize é olharmos para dentro de nós e verificarmos o que devemos mudar, a fim de seguirmos os passos do Mestre. Ele nos deu seu exemplo. Jamais odiou a ninguém, jamais se lastimou, mas compreendeu o povo rebelde e chorou por ele, em sua hora suprema, e mesmo assim o crucificaram. Se não formos nós a fortaleza, o cristianismo será derrotado e esquecido, como esses deuses romanos já estão sendo. Achas que os deuses pagãos estão sendo? Sim, papai, os deuses pagãos já estão sendo analisados melhor pelo povo consciente de Roma. Porque todos desejam viver tranquilos, ter filhos saudáveis que não precisarem guerrear, todos desejam a felicidade. O próprio Jesus disse que, um dia, todos se unirão com a mesma crença. Está bem, falou resignado, se assim o desejas, mas não tenho cabeça para deglutir o que me falas neste momento, porque estou ansioso. Já que não queres deixar essa seita do Nazareno, peço-te que fiques aqui em Herculano por alguns meses, filha querida, porque, se voltares ao sítio logo, não sei o que poderá te acontecer. Para todos os efeitos, vieste aqui para ter a criança que geraste. Pensávamos em partir ainda esta semana, mas agora... Bem, agora faremos vossa vontade, meu sogro. Ficaremos aqui, afirmou Marius, conformado. Ótimo. Assim ficarei descansado. Logo que nascer a criança, nos veremos. Até breve. Obrigada, papai. Salvaste-nos a vida. Trazei minha mãe na próxima vez, para ver nosso bebê. Alexus caminhou até a entrada da casa e viu Saturnina, que conversava com Lucas, seu filho. Senhora, estou me retirando. Tive imenso prazer em vos rever. Ave, senhor, eu vos levarei até a porta. E, lembrando-se do que ela lhe perguntara no jardim, comentou. Dumina, não deveis vos preocupar com a nova perseguição que está acontecendo. Se está ainda acontecendo. Olhou assustada. Então, eu estava certa. Viemos para cá seguindo minha intuição. Mas, quando isso vai para? Se permanecerdes nesta casa durante algum tempo, talvez não haja problemas. Cuidareis de minha filha. Sim, não vos preocupeis. E Marconde irá pessoalmente avisar-vos quando o bebê nascer. Alexus apanhou as mãos de Saturnina, beijando-as, e, olhando-a fixamente nos olhos, concluiu. Senhora, que os bons ventos vos abracem com ternura, que o perfume das flores acalente vossas noites sem sono, que a luz solar vos aqueça o coração e que... Ia dizer que sabeis que há pessoas que por vós suplicaram, um dia, mas resolveu calar. Saturnina franziu o senho, não entendendo, no princípio, o que ele quis lhe dizer, pois não terminara a frase e, assim, nada pôde responder,
pois Alexus tinha batido com o braço direito no peito, fazendo-lhe aquele nobre cumprimento e já saindo pelo portão, levando seus soldados com ele. Apesar da preocupação pelas novas perseguições, internamente a viúva de Crimércio sorria serenamente. Ela também ainda o amava em silêncio. 20. Uma nova família. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro 4:10. Passaram-se os dias. O pequeno Lucas, no jardim interno de Herculano, brincava com Esther. Esther, minha mãe está me ensinando muitas coisas sobre como tratar as servas como vós. Quer que eu fale convosco com bons tratos. Diz que todos somos irmãos. A serva sorriu. Isso é bom, fico contente com isso, porque, mesmo sendo criança, não és como os outros meninos, filhos de senhores abastados deste lugar, que tratam os escravos como animais. Os meninos brincam livres, por que não posso ter a vida como os outros que vivem nas ruas? Ainda é cedo para que brinques nas ruas com outras crianças, espera mais um pouco. Em breve, serás um homenzinho. Depois que Raquel e Silvina voltaram para cá, livres, esse lugar ficou melhor. Raquel achou que ia voltar a ser escrava, mas Romero chegou feliz, mostrando a ela seu documento de liberdade. O que significa a liberdade para uma pessoa aprisionada? A liberdade é a vida. Ninguém oprimido se sente feliz, meu menino. Mas não só os escravos são os que perdem a liberdade. Às vezes, as matronas no lar sentem-se mais oprimidas que seus próprios escravos. Ora, por quê? Porque as mulheres, com exceção de algumas, nada podem ser, a não ser mães e esposas. E seus esposos, sabendo disso, maltratam-nas. Olhava para o infinito lembrando alguma coisa, mas se dando conta, rematou, mas isso não é conversa para meninos, perdoa-me. Nesse momento, lembrou-se do amor que teve por Horácio e não pôde tê-lo como esposo. Lembrou-se também de sua alegria interior ao saber que ele também a amou. Como poderiam ter sido felizes os dois? Seria eternamente fiel a ele e respeitaria, no silêncio, esse seu voto. Sentiu, no momento, como uma leve carícia em seus cabelos e lembrou-se da promessa de Horácio, de que jamais a deixaria só. Em seu interior, o silêncio se fez para poder escutar os pensamentos do homem amado, que lhe sussurravam amor e alegria a seu coração. Lucas acordou-a. Perdão, meu menino, eu estava divagando. Não é necessário pedir perdão, Esther. Mamãe fala que, quando não nos sentimos magoados, isso não é necessário, e que precisamos ser mais humildes e aceitar as pessoas como são. Mas, Esther, conta para mim, por que ficaste triste de repente? Olha, jovenzinho, talvez algum dia conte para ti a verdadeira história de minha vida. Por hoje, digo-te que já não tenho minha família, mas vós sois os meus familiares. Além do mais, estou desde meus 19 anos na casa de Toma e, apesar da liberdade que ela me deu, morreria longe de ti dela. Lucas abraçou e a beijou. Mas por que não casas também? Inquiriu, sorrindo. Não casarei jamais, querido. E, mudando o assunto, declarou, que lindo esse teu carinho por mim. Nesta casa, estão acontecendo muitas coisas, não é, Esther? E o senhor Demétrios esteve aqui implorando para que Tília se casasse com ele e rematou, desejando agradá-la. É verdade, meu rapazinho. Me disseram que as crianças romanas que nascem com defeitos são afogadas pelos pais, é verdade? Sim, se nascerem aleijadas ou com grandes problemas de saúde são mortas. Esse é um legado dos gregos para os romanos. Mas por que me pergunta isso, Lucas? E se o bebê de Tília nascer aleijado? Bem, o senhor Demétrios talvez. O pequeno Lucas franziu a testa e não deixou que Esther terminasse o que ia dizer. Não quero saber, Esther.
A serva quis alegrá-lo e comentou: mas ele vai nascer muito são, vais ver. Amanhã, Romério casa-se aqui e parte com Raquel para a Judeia. Silvina, que só chorava para não deixar Raquel, não quis ir. Arrumou um namorado e está apaixonada. Raquel está muito feliz por voltar a ver seus familiares. Romério é um bom homem. Mas ninguém sabe que ele levará uma escrava. Ela não é mais escrava, Lucas. Mamãe falou para a gente não mentir. Romério mentiu para o Sr. Demétrios. A mentira, um dia, aparecerá, sempre aparece, minha mãe disse. E se o Sr. Demétrios descobrir que elas não estavam com a peste? Mas, meu pequeno, Romério Drusco agiu corretamente. Comprou as duas mulheres para que não fossem maltratadas. Esperto ele, não. Vamos voltar para casa, meu rapazinho. Está frio aqui. Ainda brinco com Marius, mas quero brincar com alguém maior que ele. Não consegues um amiguinho para mim, Esther? Faze uma prece, que Deus te ouvirá. Então, vou rezar para que pareça que uma criança do meu tamanho. Entremos, meu menino. Vou também pedir a Deus isso para ti, mas agora Dulcineia está para ganhar a criança de uma hora para outra. Seu pai me recomendou tanto que cuidássemos dela. Por esse diálogo, podemos perceber a educação moral que o jovem romano estava recebendo. Depois dos festejos do casamento de Romério e Raquel, de ver a alegria da noiva em voltar livre para a Judeia e rever sua família, Veranda voltou a Roma, pois Petrolio e o filho Murilo retornariam em breve, deixando, em Herculano, Marius e a esposa. Em novo encontro de Saturnina e seus amigos com os instrutores de Herculano, Setúrio revelou: uma família morreu por Jesus em Roma, mas seus filhos, ainda crianças, vieram para cá com um tio, que também pereceu, e permanecem logo ali, perto da ponte de um riacho, abandonadas, aguardando uma mãe espiritual para eles. Olhou fixo para Saturnina, prosseguindo: aprendamos a amar o próximo, que a lei é de retorno. Muito obteremos, no momento em que mais precisarmos, se assim o fizermos. Depois de abraçar o benfeitor da palestra, quando todos começaram a sair, Saturnina falou a seus acompanhantes: tenho receio de que as crianças das quais ele falou, nesta noite não estejam agasalhadas. Vamos procurá-las. Perguntaram ao instrutor onde elas estariam e saíram por uma hora, com o lume nas mãos, para encontrá-los, mas nada conseguiram na escuridão noturna, e Saturnina considerou: amigos, amanhã bem cedo, voltaremos aqui para apanhar as crianças. Agora será bom repousarmos. Já o frio de outono começava a castigar, mas o dia seguinte amanheceu claro e radiante. Além do perfume das flores do jardim e dos ciprestes, uma brisa veio do mar, como a assinalar a nova era que um dia chegaria, repleta de alegrias. Saturnina, ao admirar a natureza, agradeceu a Deus a bênção de viver. Vestiu-se humildemente e foi ver Lucas na cama. Depois, desceu as escadas para conversar com Esther. Minha amiga, há necessidade de que saiamos juntas para apanhar as crianças. Penso, porém, que tu e Marconde poderão tomar conta de tudo aqui e de Lucas, logo que lhe acordar. Não vos deixarei ir só, senhora, onde sei que desejais ir. Aquele lugar está repleto de ladrões. Deixemos Esther e vamos nós atrás dos pequenos órfãos, advertiu o amável servidor. Está bem, mas Dulcineia necessita de mim também, por isso não percamos tempo. O bebê nascerá a qualquer hora. E o nobre Marius, Marconde? Ainda não saiu do quarto, senhora, mas lamentou não ter ido conosco ontem à noite, por ter de ficar alerta ao lado da esposa. Enquanto caminhavam, com alguns cobertores nas mãos, Saturnina orava a Jesus, temendo que aquelas crianças pudessem não estar bem. Deveria tê-las procurado por mais tempo na noite anterior. Após colher informações,
Enfim chegaram à toca onde as crianças se escondiam, debaixo de uma ponte. Saturnina ergueu o cobertor, usado como porta, adentrando no reduzido espaço com Marconde. 3 crianças, sendo que uma ainda nem engatinhava, estavam à mercê da caridade. Uma menina, muito magrinha, de seus 12 anos, ergueu-se e disse em voz altiva: "O que desejais?" "Olá! Como te chamas?" perguntou-lhe Saturnina. "Chamo-me Judite." "E quem é esse menino?" "Esse é o Tadeu", respondeu Judite, em tom sério. "Mas por que tantas perguntas?" "E o pequenino?" "Marcellus." "Ah! Um nome romano. Quereis vir comigo?" "Somos de Roma, mas nossa mãe e nosso pai foram levados pelos centuriões e não mais voltaram. Então, um tio se apiedou de nós e nos trouxe para este lugar, mas, há 2 dias, não aparece. Estamos com fome e frio. O pão que ele nos deixou já acabou." Judite começou a chorar e Saturnina abraçou. "Minha querida, vós não mais tereis fome nem frio. Vamos para casa." "Há quanto tempo estais aqui?" ainda perguntou Saturnina. "Há quase uma semana." "Graças a Deus", disse para si mesma Patrícia. "Mas, agora", continuou Saturnina, agachando-se para apanhar Marcellus, "muito sujo de terra vós tendes mais um irmão e uma mãe. Posso ser como uma mãe para vós?" Judite olhou-as seriamente. Via-se, em sua face, todo o temor, pois aquela senhora abraçava seus irmãos como seus próprios filhos. Como nada respondera, Saturnina continuou: "Tadeu, tu queres sair daqui e ir conosco?" Tadeu, de seus 7 anos, fez um sinal afirmativo com a cabeça. E a mãe de Lucas continuou: "Vê, Judite, teu irmãozinho menor sorri para nós. Tadeu também quer sair daqui, e tu, não gostarias de cuidar deles em lugar mais agradável, com boa alimentação e uma cama para dormir? Olha esse moço, chama-se Marconde e pode ser outro tio para vocês. Assim seremos uma nova família." Sentindo toda a responsabilidade da menina, um pequeno anjo, Saturnina abriu os braços para ele e deu-lhe carinhoso amplexo, ouvindo um soluço vir da profundidade daquela alma. Então, olhou-a. Nos grandes olhos amendoados, lágrimas dançavam até rolarem pelo rosto angelical, abundantemente. "Olha, pequena, deixa tuas coisas aí porque, de agora em diante, nada mais te faltará." A matrona, levando o pequeno no colo e abraçando Judite, pediu que Tadeu desse a mão a Marconde e, assim, voltou para casa. "Lucas, Esther, olhai que encontrei", chamou Saturnina ao chegar. Lucas veio correndo e, logo atrás, Esther. "Mãe, quem são esses sujos?" perguntou-lhe Lucas. "Nossa nova família." Lucas olhou-os de cima a baixo e saiu correndo. Esse fato deixou ciumento. Não podia conceber que a mãe o trocaria por aqueles mendigos imundos. Foi, então, que Esther, aproveitando o momento, comentou com ele: "Não te deste conta de que Deus ouviu as tuas preces, Lucas?" "Ouviu? Por que dizes isso?" "Olha lá, com tua mãe no átrio está o amiguinho que pediste a ele. A criança deve ter um pouco mais idade que tu. Não querias um amiguinho dessa idade?" "Sim, mas esse é muito sujo", respondeu o garoto, com os olhos muito abertos. "Mas depois de um bom banho, ele ficará bem limpinho. Vê, ele sorri para ti, mostrando que será teu amigo." Os olhos do menino se iluminaram e, com um sorriso, falou a Esther: "Vamos lá, vê-los mais de perto." Depois do banho nas crianças encontradas e do alimento para todos, reuniu-se, no aconchego do lar, a nova família, agora mais numerosa. Lucas não tirava os olhos do menino Tadeu, dizendo a Esther que agora gostaria de brincar com ele. Então, Saturnina orou: "Hoje, Pai, agradeço-vos os caminhos aos quais nos levastes. Mostrastes-nos,
com esses novos familiares que nos proporcionastes, onde a alegria se escondia. Que possamos dar a eles os ensinamentos que nos legastes, além do necessário para uma nova vida. Os espíritos dos pais martirizados das crianças, que já as haviam destinado a Saturnina, abraçaram-se chorosos, abençoando-a, e puderam partir com o grupo de outros cristãos que os aguardavam. Saturnina recebeu ali a extensa vibração de amor enviada por eles. Senhor, orou a mãe dos órfãos, que essa mulher possa receber, de teus braços, as forças, o bem-estar e toda a proteção que necessita para o seu filho. Dulcinea, que estava deitada há dias, na manhã seguinte, recebeu em seus braços uma menina, mas teve que ser auxiliada por parteiras do local, no parto difícil que teve. Marius ria-se à toa por ter mais uma figura feminina na família e comentava: ela tem tua fisionomia, minha esposa. Mamãe vai ficar feliz. Ela desejava uma menina. Alexuz não foi visitar Dulcinea em seguida, apesar de ela ter mandado notícias do nascimento da criança. Com Nero ainda a fazer loucuras, a sede de revanche do Senado era grande. Muitos senadores já haviam sido assassinados pelo próprio imperador e qualquer insinuação que ele, Alexuz, fizesse sobre os cristãos de Herculano, qualquer conversa, diante de seus soldados, poderia ser um passo em falso sobre aquele refúgio cristão. Roma fervia pelos excessos de sangue derramado, e ele teve que agir, tanto pela sua vida como pelos cristãos distantes de Roma, sua filha, genro e netos, além da mulher que não deixara de amar. Então, Alexuz, em comunhão com tantos outros, seguiu para fazer parte das tropas do general Galba, cuja finalidade era a derrota total daquele imperador. Com o assassinato de Galba, o Senado declarou Vespasiano, que estava no Egito, imperador e, em seu lugar, administrou Roma Caio Licinio Muciano, um governador da Síria auxiliado pelo filho de Vespasiano chamado Domiciano, um jovem tido como paranoico e de imensa crueldade, que desejava restaurar a autoridade de Roma, alimentando o culto à majestade imperial. Quem não o aceitasse como Deus seria sacrificado como indisciplinado e contra o imperador de Roma. 21. Novos acontecimentos. Tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Paulo, 2 Coríntios, 6:4. Petrulio entrou em casa dias depois de sua nora ter a criança em Herculano e pôde acomodar-se novamente no sítio. Sua esposa não pudera ver Dulcinea, sua nora, dar à luz, mas sabia muito bem cuidada pela fiel Saturnina. Esperar o esposo chegar-lhe era mais importante. Nero caíra do poder dias mais tarde e suicidara-se. Roma agora tinha outros dirigentes, e todos os amigos de Saturnina, assim como ela própria, sentiam que poderiam retornar para casa. Assim, chegavam ao sítio Marius e sua família, levando consigo o bebê, que já estava com 2 meses. Isabel era o nome da criança de Dulcinea, nome que Marius colocara em agradecimento à sua avó paterna que amara muito. O pequeno Marius, que, no princípio, achou que sua mãe o traíra, dando-lhe uma menina em lugar de um menino, agora apanhava a mãozinha do bebê a toda hora. Depois dos abraços ao seu irmão e seu pai, o esposo de Dulcinea perguntou a Petrulio: Papai, Salúcio não tem mais vos perturbado? Não o tenho visto nem atrás das moitas, comentou o pai, rindo. Sabeis por quê? Contou-me Rufino, que ele tem aparecido por aqui, perguntando à minha mãe se ela está bem e se não precisa de nada. Quer cativá-la aos poucos, enquanto estáis nestas vossas viagens longas, comentou Murilo, o filho. Pobre homem, mas o que vou fazer? Se a tivesse conhecido junto a ele, juro que nem teria me aproximado dela, respeitaria o casal. Eu disse isso a ele anos atrás, no entanto não acreditou em mim. Até quando isso continuará, papai? Ficamos temerosos cada vez que viajais.
e vejo que vós não o odiais. Um dia nos encontraremos cara a cara, mas creio que não haverá guias de Roma que o farão acreditar em minha inocência e ver-me como realmente sou. Enfim, o que for será. Não posso me esconder nem deixar de obedecê-lo, quando ordena que eu vá para tão longe. Contudo, a distância só faz renascer o amor que sinto por tua mãe, dia a dia. Ah! Amor da minha vida! Com a queda de Nero, as perseguições ao cristianismo haviam tido uma trégua porque, para reorganizar um império, dever-se-ia ter tempo e dedicação. Assim, Saturnina retornou a Roma com todos e lá tiveram dias de muita paz. Salúcio novamente mandou chamar o centurião, ordenando-lhe pessoalmente: deves voltar às Gálias, Petrulio. Está bem, mas, desta vez, irás me escutar. O quê? Desejas ser aprisionado por desacato à minha autoridade? Desejo que somente me ouças, Salúcio, pediu-lhe Murilo Petrulio ao antigo amigo, colocando-lhe a mão no ombro. Salúcio retirou-lhe a mão e foi nesse momento que toda a raiva contida, em muitos anos, foi despejada aos socos e palavras rudes ao esposo de Veranda, que caía e erguia-se, sem revidar. Não devolves, covarde! Dizia ele, enfurecido. Sou teu amigo e não quero bater em ti. Amigo traidor! Roubaste minha mulher que eu amava, covarde! Odeio-te e odiarei pelo resto de meus dias. Desejo que morras, para jamais te ver por perto. Pois então, ao menos, ouve-me. Salúcio seguia socando e soqueando o antigo amigo, que se defendia retirando o corpo e, quando ele se cansou, sentou-se numa murada. Murilo sentou-se com ele, abraçando-o e dizendo-lhe: de que adiantou todo esse sofrimento nesses longos anos? Nem quiseste me ouvir. Olha para ti. Envelheceste por tanto me odiar, ficaste doente, como sei, pois já te foi dada a ordem de descanso das tarefas romanas. Não casaste nem tiveste filhos. O ódio, meu amigo, traz angustiosa tristeza, e a doença cega aquele que não sabe trabalhar o rancor e a dor que traz por dentro. Vi isso em alguns casos romanos, assim como estou vendo em ti. E falando sofregamente pelos empurrões e socos que havia levado, continuou. Eu conheci Veranda, minha esposa, no encontro frente às termas. Fui amigo do pai dela e a própria mãe de Veranda nos apresentou. Eu nem sabia que ela estava noiva, pois ela me escondeu esse fato. Jamais te vi com ela lá. Como, então, podes culpar-me? Se me tivesses apresentado na tarde em que voltei das Gálias, jamais teria começado o romance com ela. No entanto, não poderia abandoná-la depois que nos apaixonamos. Veranda me ama e, cada vez que viajo para longe, mais e mais nosso amor se firma, meu amigo. Por que não aceitaste isso? Vendo a cabeça baixa de seu general, Murilo continuou. Todavia, a minha amizade por ti ainda é a mesma. Refreia teu coração, aceita, já que não posso pedir que me perdoes. Não fui culpado. Crê-me. Jamais quis te fazer mal. Está certo. Sairei de Roma para jamais te ver. Dias atrás, quando vi Veranda, notei que jamais ela me amará. Entrego os pontos. Ganhaste. Mas ainda te odeio e meu ciúme me impele a matá-lo. Por isso, jamais me verás. É uma tristeza perder um amigo estimado, ainda disse Murilo ao sair de retorno ao lar, sacudindo a poeira que sujara o seu traje romano. Luzia, em Roma, enquanto seu esposo festejava a vitória de Galba e a partida de Nero deste mundo, com senadores e amigos romanos, comentava, sempre de mau humor, ao escravo Félix. Bem que falei a Leixus que esse louco não iria durar mesmo, mas o que será de nós agora? Pelo menos, antes, meu esposo estava recebendo fartos valores. Penso, senhora, se me permitirdes falar, que nada mudará para vosso esposo. Ele é correto e bom servidor das leis de Roma, disse, desejando agradá-la.
Ora, isso não é tão verdade assim. Afinal, enfatizou como víbora peçonhenta, ele não cumpriu com as ordens de Nero naqueles dias, porque deixou alguns cristãos amigos fugirem e, com eles, sua própria filha, uma cristã. O filho que tive, morto quando nasceu, não seria como Dulcinea, mas leal às tradições de Roma. O escravo, que não gostava dos cristãos, olhou entre si e inescrupulosamente interferiu. E a senhora nada fez para denunciá-la. Luzia se deu conta do que tinha falado e desconcertou-se, dizendo: Bem, vejo que falei demais a um honesto e pedante escravo, que acha que salvará Roma das desgraças. Coloca-te em teu lugar, miserável. Mas será que para ninguém se pode comentar o que acontece em Roma? E o escravo, com seus botões, murmurou: Se Nero ainda vivesse, seria eu o primeiro a denunciar Alexius Rominius como traidor, se soubesse o que se passava em sua cabeça. Dia virá em que sairei daqui, destruindo aos que me escravizam, batalhando para uma vida justa, vingando-me de todos. O escravo voltou para o trabalho que fazia, despejando impropérios sobre sua posição e lamuriando-se. Será que a senhora da casa não percebe o que vejo? Vejo uma Roma em reconstrução, que ainda será mais bela que a anterior com Galba, no entanto, carregada de seres estúpidos e ignorantes, envoltos nessa nova crença que destruirá todos. Raquel chegou a Jerusalém. Alegre e feliz em rever sua terra amada, ela correu para os braços de sua mãe. No entanto, tudo estava diferente. Com as perseguições aos cristãos, sua família assistirá a muitas atrocidades, e familiares seus haviam desaparecido nos conflitos. Assim, depois de algum tempo lá e de rever seus mais chegados, dirigiu-se ao amado esposo, indagando: A Judeia já não é a mesma. Tenho receios. Penso que devemos ficar aqui por pouco tempo. Isso sempre foi assim, Raquel, mas vejo ansiedade em todos os rostos. Tudo está muito triste e perigoso. O povo se rebela contra os romanos. Há mortes em cada esquina, meu marido. Aproveita para ver e matar a saudade de teus familiares na Galileia, porque, em breve, Roma atacará Jerusalém com todo o seu poder. Raquel abriu muitos olhos e comentou: Gostaria de apanhar minha mãe, que envivou, e voltar a Roma. Poderemos levá-la? Sim, querida. Avisa para que ela se prepare. Roma aparentava ter voltado ao normal. Havia mais paz e parecia que o povo estava mais controlado, menos agressivo. Saturnina havia chegado cansada pelos afazeres e muito triste. Sentia a ausência de seu fiel Horácio, mas o que mais lhe doía era a desencarnação de todos aqueles importantes cristãos, que, desde que conheceram Jesus, antes ou depois da crucificação, renunciaram à vida que tinham para se destinarem somente a ensinar o evangelho do Mestre amigo, como Paulo de Tarso e Simão Pedro. Os cristãos, sem voltarem às catacumbas para as lições da Boa Nova, por precaução, faziam as orações na casa de Saturnino e em outras residências, com a presença, às vezes, de Marius e sua pequena família. Mas os grandes salões alugados, onde eles costumavam se reunir, na época em que Paulo e Simão ainda viviam, não mais abriram as portas. Mesmo com liberdade aparente, o cuidado com as reuniões era intenso. E o tempo passava. Certa noite, ao se deitar, Saturnina sonhou com Porfírio, que lhe avisava que as perseguições e os maus tratos com os cristãos ressurgiriam. Orientava a fugir com as crianças e os amigos para Alexandria. A nobre romana acordou saudosa, mas sobressaltada, e pensou em ir ter com o nobre Alexius, o pai de Dulcinea, na ausência de Murilo Petrulio, também porque, mesmo se Petrulio estivesse em Roma, ela achou que Veranda não iria gostar desse encontro, ciumenta como era. Saturnina precisava estar ciente dos fatos reais sobre as perseguições aos cristãos. Pensou em seguir com sua amiga, tendo Marconde ao seu lado, quando chegou Flavius,
um aparentado de seu finado esposo, para visitar o pequeno Lucas. Este achou que não ficaria bem a Patrícia ir com o servo em uma biga, mostrando-se ao povo, pois ela já não tinha sua liteira. Então, gentilmente alugou esse transporte para ela, requintado conforme sua posição anterior na sociedade, cedendo-lhe alguns de seus escravos, para, assim, levá-la mais acomodada, enquanto seguia ao seu lado a cavalo, deixando Saturnina sem palavras para agradecer-lhe. Quando eles chegaram ao local combinado, Flávius desceu do cavalo e foi falar-lhe. Saturnina, minha estimada amiga, não vos humilheis indo até Alexus. Peço-vos que espereis aqui, que eu vou chamá-lo. Ele está bem ali, na frente do anfiteatro, conversado com alguns patrícios, vede. Vós tendes-vos exposto demais, desde que meu primo morreu, e não fica bem manter um assunto com Alexus na rua. Mas o que é de tão importante que desejais falar com ele? Vendo o sorriso da parenta, que nada quis comentar, ele obtemperou. Bem, acho que nisso não devo interferir. Alexus estava conversando com um amigo e, quando viu Flávius se aproximar, atendeu logo ao chamado. Saturnina via tudo por entre as cortinas da liteira e notou que o pai de Dulcinea, despedindo-se logo da pessoa com quem conversava, sorriu ao saber quem desejava falar com ele. Senhora, ave, em que posso vos servir? Cumprimentou-a. Ave, nobre Patrício. Peço-vos informações a respeito dessa paz que estamos tendo. Sabeis o que desejo dizer, não? Desejais saber sobre novas perseguições? Ora, aclarou, rindo, Nero se foi, não mais haverá perseguições, aliás tudo está na paz que todos pedimos. Nada soubestes? Não. Aliás, os cristãos, parece-me, ninguém sabe deles, proferiu, desejando brincar. Agradeço-vos pelos cuidados da minha filha. É linda minha netinha. Cheguei há pouco do sítio de Petrulio. Não me agradeçais. Agradecimentos não são importantes quando desejamos fazer o bem, ainda mais por Dulcinea, a quem muito aprecio. Falou, colocando seu doce olhar no romano, a quem admirava. Alexus beijou-lhe as mãos, comentando. Ah! Sempre esse Cristo nos ensinando a amar. Bem, eu preciso ir. Por favor, avisai-nos caso souber de algo. Terei o prazer em vos levar a notícia pessoalmente. O olhar de Alexus, cravado na jovem e bela viúva, foi persistente. Saturnina sentiu seu coração disparar e pretendeu voltar para casa, dando sinal ao escravo de Flávius e pedindo que ele avisasse seu senhor. Então, Flávius apressou-se para ir ao seu encontro. Eu estou voltando, Flávius, e muito vos agradeço por esse auxílio. Flávius despediu-se, beijando-lhe as mãos sob o olhar firme do pai de Dulcinea, que suspirou profundamente, dizendo a si mesmo. Desde que vim de Herculano, não consigo parar de pensar na magnitude de caráter e força moral dessa mulher. E, suspirando novamente, teríamos sido imensamente felizes. A mãe do pequeno Lucas chegou à sua residência aliviada. Procurou Marconde. Pediu para que lhe visse onde a maioria dos cristãos estava se reunindo para o compromisso com o novo bispo de Roma, porque iria ter com eles, suspendendo a reunião em sua casa. As crianças não iriam. Depois do sonho que tivera, teria que tomar ainda mais cuidado para não as envolver. Marconde e Marius acompanharam Saturnina ao encontro noturno, planejado no ano anterior, em grande estábulo no Esquilino. Amigos cristãos a viram e foram ao seu encontro sorrindo, apesar da face pesada, comentando sobre os terríveis acontecimentos anteriores. Disseram-lhe que Simão Pedro, quando aprisionado, estava tranquilo e que, em seus olhos, brilhava uma luz diferente como se ele estivesse em êxtase. Fora crucificado de cabeça para baixo, com sua imensa fé, dizendo aos soldados que não tinha o direito de morrer como Cristo.
Contaram a ela sobre a maldade de um soldado chamado Aniceto, que escarneceu de sua dor, atirando-lhe uma pedra na cabeça e tirando-lhe, assim, a vida mais rapidamente. E continuavam. Sem o desejar, o soldado fez com que Simão parasse de sofrer as dores do corpo, afinal, desejando-lhe um mal, fez-lhe um bem. Marconde e Marius, estes sem a vestimenta de soldado, ouviram tudo, horrorizados. Então, uma das mulheres relatou, continuando. Quanto aos demais cristãos, entre eles Raimunda, as feras tomaram-lhes conta, mas estavam tranquilos, como sabíamos que iriam estar. Mas olhai, Saturnina, estão chegando Anaculeto, Isaac Eudócio. Todos, olhos iluminados, abriram um sorriso diante de Anaculeto, que se colocou na posição em cima de um tablado, entre lumes a óleo, para falar-lhes. Ave Cristo, irmãos em Cristo Jesus. Pela primeira vez, depois do testemunho de Simão Pedro, vejo essa grande quantidade de cristãos, vindos de todas as comunidades de Roma, que aqui se reúnem por amor ao Cristo. Estejais cientes, irmãos, de que estão no caminho certo. Não vos esqueçais de que a obra é do Mestre, não nossa, portanto nada devemos temer. Há pessoas temerosas e isso é natural, mas não quer dizer que estejam prontos a retroceder. Contudo, faz-se necessário não recalcitrar sobre esses temores. Pensemos somente que o verdadeiro bem nos trará paz. Sermos do Mestre, isso não nos será difícil, pois conhecemos o sofrimento humano, as necessidades por que já passamos, a dureza da política do imperador, a fúria dos pretores, a maledicência que roda à nossa volta e tudo mais que nos aborrece. Todavia, anularmos o mal que está em nós mesmos é o que nos permitirá sermos seus verdadeiros seguidores. Precisamos ser fiéis a Jesus em todos os momentos, principalmente quando estivermos dando nosso testemunho de amor e de fé. Sabemos que todos choram ao pensar em seus pequeninos em casa, mas, se fordes apanhados, tereis ciência de que os seus ficarão orgulhosos de vós. Portanto, amados, nada precisamos temer. A força que obteremos virá do alto, assim como tantos cristãos já deram seu testemunho. O mundo não esquecerá que, os que já se foram, entraram cantando no circo. Nero pensou que nos derrotaria, mas vede, os caminhos estão cheios, repletos cada vez mais de cristãos. Quanto mais mortes no circo, maior o número de fiéis. E Anacleto continuou falando por mais uma hora, e, no final, Saturnina e os amigos iniciaram a saída, grupo a grupo, para não chamar a atenção dos pretores. Assim, ainda que sem perseguições no momento, mas com o cuidado necessário, continuaram os encontros semi-escondidos dos cristãos em Roma, cada vez em maior número. Os meses foram passando. A cidade dos conquistadores ainda estava calma, no entanto, Saturnina lembrava a realidade de seu sonho. Nisso, bateram à porta. Marconde foi atender e adentrou o pai de Dulcinea, esbaforido. Necessito falar com Vossa Senhora, urgentemente. Levai-me até ela. Marconde obedeceu, pedindo-lhe que o seguisse. Passaram pelas crianças órfãs que estavam sentadas no chão, e Lucas, o filho de Saturnina que, com eles, ria alegremente, pelas histórias que Esther contava. Quem tivesse visto antes aquelas crianças que Saturnina acolhera, naquele momento, não as reconheceria. Estavam agora coradas, com as faces risonhas e olhos brilhantes, e Lucas fizera de Tadeu seu melhor amigo. Com o pensamento à distância e a preocupação constante, Saturnina dizia para si mesma, não ouvindo Alexus que entrava, preciso defendê-los. Precisamos fugir. Alexus chegou de mansinho, mas seu profundo suspiro acusou-o, e ele relatou contrafeito. Ave, senhora. Alexus, o que vos traz aqui? Indagou Saturnina, erguendo-se de no alpino do triclínio, assustada, onde matutava sobre suas más intuições.
venho-vos advertir de que deveis partir o quanto antes. Perseguições. Novas perseguições, por isso me procurais. Sim. Mas por que razão, visto que Nero está morto? Ele não perseguir os cristãos pelo incêndio romano. Qual o motivo, agora, de tamanha desgraça? Nossa Roma estará participando de uma imensa guerra com os revoltosos da Judeia, em breve, como deveis estar ciente. O general Vespasiano, proclamado por suas tropas como imperador de Roma, já mandou seu filho Tito para eliminá-los. Com nossa revolta contra a Judeia, tudo se complicou. Domiciano sacrificará todos os que não o tratarem como Deus e fizerem culto a ele. Então, o povo como que enlouquece para apanhar os cristãos. Mentem e acusam, dando desculpas miseráveis, tendo como meta o sacrifício. Mas por quê? O que tem os cristãos a ver com essa guerra? Creio que a plebe se revolta com tudo o que diz respeito à sociedade hebraica. Acontece que o cristianismo é nascente na Judeia, entre os judeus. Entendeis agora? Novas perseguições estão à porta e, seguramente, temo por vós. No entanto, sou romano e descendente da nobreza. Além do mais, penso que ninguém pode afirmar que sejamos cristãos, e muito menos judeus. Vós mesma correis perigo, Patrícia, penalizado e mais tranquilo, Alexus alertou. Saturnina, testa franzida, pousou os olhos preocupados no romano e sentou-se no triclínio, onde antes estava, indagando ao amigo. Quem me denunciou? Olhos perspicazes, anos atrás, viram-vos no cárcere, visitando pessoas cristãs. Sim, visitávamos Horácio, meu servo, e outros amigos. Mas quem me acusou? Algum centurião que vos conheceu, isso não importa. Com um gesto de total renúncia, ela desabafou. Ah! Preciosos momentos de fraternidade na paz de uma terra sem guerras é o que todos nós desejamos. Contudo, eu estou preparada. E, suspirando profundamente, continuou, agradeço-vos, meu amigo. Preciso me preparar para levar as crianças para bem longe. E, olhando para Alexus, que mostrava seus olhos brilhantes, admirando o interior daquela alma sem maldades, concluiu. Quando o cristianismo tanto se alastra com raízes profundas, alimentando tantos corações sedentos de consolo, paz e alegria, o mal reaparece, como que não permitindo que as pessoas sejam melhores e a terra se transforme e se reabasteça, com as flores e o perfume do amor. Sempre a luta do mal contra o bem. Sim, partiremos o mais breve possível. Lembrai-vos, senhora, de que, quando temos no coração a fortaleza do querer, sempre obteremos sucesso. Resguardou-se do anseio de apertá-la nos braços, como a defendê-la do mal. Esther e Marconde, que entravam e prestaram atenção nas palavras de Alexus, voltaram-se rapidamente. Ela para preparar a bagagem de todos, ele para encilhar os cavalos e arrumar a carroça com os mantimentos possíveis. Mas, para onde iriam? Alexus continuou. Levai os vossos para Alexandria, Domina. Tenho residência lá. Ficarão todos bem instalados. Quando lá chegarem, procurai a taberna de Domênico Próspero, e ele vos mostrará a nossa residência. Saturnina lembrou-se das palavras de Porfírio no sonho e notou que os amigos da espiritualidade os estavam protegendo. Fugir para Alexandria como Jesus criança. Obrigada, Alexus. Sois uma alma caridosa e grande amigo. Nós aceitamos. Ele não se susteve e apanhou-lhe as mãos, beijando-as. Como que comovido, disse a ela. Senhora, é o mínimo que posso vos fazer depois de todos os cuidados que tivestes com minha filha em Herculano. Marius também levará para Alexandria sua família. Visitar-vos-ei em breve. Saturnina, agradecida, levou-o até a porta e despediu-se do amigo, indo arrumar suas coisas. Luzia estava morte.
sempre negativa e impaciente como de mal com a vida, enchera seu organismo de úlceras cancerosas. Ainda nela, habitava o ódio e o pavor por tudo e por todos aqueles que discordavam da política romana. Não quis visitar Dulcinea em Herculano, a menina que criara como sua filha, por estar em desacordo com a seita que a jovem mãe abraçara. Dessa forma, ficara totalmente distanciada e alienada das notícias familiares. Mas Dulcinea, alimentando na alma o perdão, adquirido pelos ensinamentos cristãos recebidos, que nela florescera através da compreensão que sentia pela mulher que tinha como mãe, lamentava aquela alma triste e infeliz. O próprio Alexius não mais aturava o mau humor da esposa e saía quase todas as noites, direcionado-se sempre à casa de seus companheiros, com a finalidade de obter um pouco de harmonia em sua existência, já conturbada pelo receio das revoltas aos cristãos que, vez em vez, absorvia-lhe a paz. E isso foi o estopim para que a doença se alastrasse na pobre Patrícia, que sentia imenso cansaço em viver. Mas seu mau temperamento não foi o motivo para que Dulcinea a abandonasse. Pronta para ir ao Egito, conforme seu pai pedira, ao saber da doença terminal de sua mãe, por Félix, saiu do sítio de seu esposo e foi se dedicar à sua progenitora em seus últimos momentos, quando essa mais precisou de afeto e cuidados. No entanto, naquela casa, havia um homem revoltado, com pensamentos malévolos. Félix, que não olhava diretamente para ninguém, sempre cabisbaixo como se não quisesse que descobrissem sua verdadeira personalidade, odiando a nobreza de seu senhor e a vida boa que ele tinha, em desacordo com a sua de escravo, sabia o que fazer. Minha filha, por que não foste com os outros para Alexandria? Inquiriu seu pai, espantado por vê-la entrando em casa e indagando pela enferma. Vim para cuidar de minha mãe. Que bom que vieste, minha filha. Abraçou Dulcinea, que entrava com Rufino, este levando sobre os ombros a bagagem de sua senhora. E continuou. Quando o médico me falou, nesta semana, que ela está morte, fiz questão de cuidar dela pessoalmente. No entanto, como tens ciência, tua mãe necessita de cuidados especiais que não lhe posso dar. O dever também me prende ao governo. Isso porque ela não deseja os escravos próximos ao leito. E olhando-a com carinho, aludiu, perdoa-me filha querida, pois, a este momento, já deverias estar longe. Eu não sabia que Luzia estava tão mal. Foi de uma hora para outra e foi bom Félix ter te avisado. Hoje, ela quase não fala. Fica com os olhos sempre fechados e, vez em vez, tem alucinações, gritando nomes estranhos. Minha viagem ficará para mais tarde. Mas não te preocupes com as perseguições cristãs. Aqui em casa, sei que estarás segura. Jamais alguém, conhecendo-me, iria fazer buscas por cristãos aqui nesta casa. Sei disso. Neste momento, minha mãe é o mais importante, não penso em perseguições. Mamãe merece todo o meu zelo. Estou triste por ela e ficarei aqui até o momento em que ela partir desta vida. Desejo servi-la em tudo o que ela desejar. E teus filhinhos? Meus filhos foram com o pai encontrar-se com Saturnina no Egito. Marius foi a contragosto, levando consigo a ama de leite, conforme aconselhastes. Aqui, eu teria que me desdobrar com as crianças e, por certo, seria difícil cuidar tão bem de mamãe. Juro, papai, que, apesar de nossas diferenças, farei o possível para que ela esteja bem neste final de vida. Vou falar com ela sobre Jesus, Salvador de todas as almas. Mas, por certo, ela não vai desejar te ouvir. Com calma, tendo uma oportunidade, devagar, vou-lhe explicar que ele é nosso Salvador, assim, partirá mais tranquila. Com profundo suspiro, Alexius se expressou. Todos nós morreremos um dia, mas nunca saberemos quando esse momento chegará. Estamos nas mãos firmes dos deuses que, quando querem,
retiram-nos da vida, diretamente para o Hades. E perdemos tudo. O que temos, nossos afetos é. Meu querido Pai, vós falais isso porque desconheceis a verdade e só ela poderá proclamar-vos que jamais morreremos. Não entendo por que dizes isso. Aprendeste com Jesus, de quem tanto falas, o contrário. Meu Pai, quero só que não vos preocupeis com o Hades. Jesus contou a seus discípulos que na casa do Pai há muitas moradas e deve ter dito isso porque, logicamente, cada um de nós irá para a morada que está de acordo com nossa maneira de pensar e de ser. Se isso for verdade, nos trará muita esperança, filha minha, e, dando-lhe um beijo na testa, despediu-se. Agora, deixo-te com a enferma. Voltarei ao findar da luz solar. Dulcinea pediu para a escrava Inéia auxiliá-la, levando para o dormitório de sua mãe algumas coisas de que necessitava. Alzira, disponível de corpo e a uma para Dulcinea, pois fora sua ama de leite, também se revestia de 1000 cuidados, sem se aproximar do leito, de acordo com a vontade de Luzia. Quem está aqui? Perguntou o enfermo em um momento, com voz muito baixa, pressentindo mais pessoas da casa. Sou eu, vossa filha. Vim cuidar de vós. Desejais alguma coisa em especial, minha mãe? Eu desejo que partas, respondeu alterada. Vá embora. Não, eu vim cuidar de vós. Eu não preciso de tua ajuda. Vai. Mamãe, perdoai-me. Perdoai-me por não ter sido aquela filha que desejarias que eu fosse por todas as coisas que deixei de vos fazer. Pelo amor que vos neguei. Ora, sabes muito bem que não saíste de mim. Teu pai deve ter te contado. Dulcinea ficou chocada com aquela revelação. Então conhecia, agora, a verdade. E a matrona enferma continuou. Assim sendo, eu também não fui o que tu desejarias que eu tivesse sido, uma mãe. Não te amei. Foste um estorvo no meu casamento. Destruíste toda a ilusão que eu, tão jovem, desejava ter, tendo que ouvir choros e limpar panos sujos, desabafou abalada. Perdoai-me por isso, mamãe. Mas, mesmo assim, fostes, todo esse tempo, a pessoa que teve caridade para com uma pequena órfã de mãe. Luzia aquietara-se, e Dulcinea continuou. Mas vamos esquecer a tristeza, porque o passado jamais voltará. Ficaria feliz se vós imaginasseis um lugar muito lindo que gostarias de visitar. O Hades. É para lá que eu vou. O lugar das sombras e dos mortos. Eu nada desejo ouvir de tua boca. Teu pai me falou que jamais me amou. Usou-me para cuidar de ti, terminando com meu sonho de juventude. Fiquei com vontade de tirar tua vida, mas tive que te aturar. Dulcinea se condoeu, mas não se magoou. Sentia-se, sim, culpada por, só agora, compreender a verdade e revolta de sua mãe, as consequências adquiridas por sua rebeldia e a não aceitação das coisas. Imaginou a jovem cheia de ilusões com o homem que amava, e que usara somente para dar uma mãe à filha órfã. Agora, sim, a compreendia, pois colocava-se em seu lugar. Aquela mulher ali, no leito de morte, tinha dentro de si a mágoa, e ela, Dulcinea, sempre lhe fora um estorvo, ainda mais quando Luzia soube, pelos próprios lábios de Alexus, que ele jamais a amara, mas, em troca, oferecerá-lhe um lar, roupas belas e joias, as festas e os compromissos sociais nos lugares charmosos da corte, em troca de um pouco de amor e cuidados à sua filhinha e adorada. Quem compreende não se magoa, dizia a si mesma a Dulcinea. Precisou Jesus entrar em seu coração para que ela começasse a entender o ser humano. Sabia de tudo que Jesus havia passado. O próprio povo o havia injuriado, maltratado, atormentado, além de desejar tudo dele, sem lhe dar retorno em nada, nem no momento de seu sacrifício. E, ao imaginar o sofrimento do Mestre, ela lhe agradecia,
porque o infortúnio que ela passava no momento era tão ínfimo. Pouquíssimos homens compreenderam o mestre, e ela mesma sempre fora tão feliz em seu lar, recebendo o amor imenso do pai, porque não entendera a mulher que a criara como filha. Então,